da aula expositiva aqui, que a gente convidou, e a gente agradece a presença, Fábio. O Fábio é odontólogo, Fábio Souza Castro, odontólogo da Unicamp. Depois de 2007, que isso é novo, você pode falar a idade. Especialista em gestão em saúde pela GV, diretor administrativo do Instituto de Reabilitação do Simão Toro, examinador sênior do Prêmio Nacional de Gestão em Saúde, PNGS, ciclos 2010, 2011, 2012 e 2013. Examinador dos ciclos 2006, 2007, 2008 e 2009. E avaliador concurso de feiras de empreendedores do SEBRAE. Isso, desde 2012, e avaliador do PNQ 2009. Enfim, é alguém que milita na área da qualidade há muito tempo, vai tocar num assunto que é absolutamente essencial para todos nós, vai ficar depois, no final da conversa, um espaço para perguntas. Espero que todos nós saibamos aproveitar bem essa conversa. Tudo bem? Obrigado, Fábio, pela presença aqui junto com a gente. Bom, obrigado, Dr. Giovanni, a todo o CQH pelo convite. E trago para vocês um pouquinho de conteúdo, sem a pretensão de fazer com que esta aula de 1 hora, essa apresentação de 1 hora, seja um curso de formação, e sim uma provocação para todos vocês, no sentido de buscar, então, uma qualificação, motivar as equipes das quais vocês fazem parte, dentro das instituições que vocês estão aqui representando, para que cada vez mais a gente consiga melhorar esse processo, que é um processo fundamental dentro do que a gente enxerga como gestão da qualidade. Tá bom? Nesse sentido, eu sempre coloco e começo apresentando com uma coisinha meio lúdica aí, que para mim representa muito bem o que é o planejamento estratégico, né? O que deveria ser, né, o planejamento estratégico para uma organização, se essa organização chamasse Alice. Então, não sei se todos assistiram, acredito que a maioria assistiu. Tem um determinado momento do desenho, do filme, que ela vem andando, chega numa bifurcação, aí chega e ela encontra aquele gato consultor, né? Que é o que sabe tudo, tudo mais. Aí ela pergunta lá para o nosso gato consultor que caminho que ela deve tomar. E esse gato consultor, diferente da maioria dos homens consultores, que não indicam o caminho, que indicam o caminho, pelo contrário, ela fez aí a nossa Alice refletir. Se você não sabe qual é o seu destino, qualquer caminho serve. Então a Alice, assim como as nossas organizações, elas têm que saber qual que é o destino que elas querem tomar, qual o rumo que elas querem tomar, aonde elas querem chegar. Então, é nesse meio, é nessa bifurcação, é nessas questões que aparecem nessas bifurcações que se insere o processo de planejamento estratégico. Tem uma outra historinha aí que quem já me conhece já deve ter ouvido, mas que eu também gosto bastante de colocar quando eu estou falando de planejamento estratégico. Eu não sou muito bom de contar lorotas e historinhas, mas enfim, o importante é que vocês consigam captar aí o sentido da história. Tinha um presidiário, que já estava há muito tempo lá preso, e naquelas trocas de cartas com os pais, ele recebeu a seguinte carta do pai dele, né, que já era um senhorzinho de idade, contando que ele estava doente, que ele estava muito triste, né, principalmente depois que a esposa tinha morrido, né, a mãe do presidiário. E que ele gostaria muito de fazer uma homenagem para essa mãe, né, mas que a saúde dele não permitia. Mas ele queria muito, vamos dizer assim, revitalizar aquele jardim que ficava na frente da casa e que durante toda a vida aquela mulher tinha cuidado e que, por conta dessas condições todas... Tá certo. Então eu vou ficar aqui do lado. Tá vendo? Vão ter que me amarrar aqui agora. Me perdoe o pessoal da internet, então, se estava perdendo o meu visual. De qualquer forma, em um determinado momento, então, que ele fala, olha, por conta da saúde eu não pude mais cuidar e aquele jardim ali virou um mato. Aí o filho prontamente escreveu uma carta de resposta assim, pai, pelo amor de Deus, não mexa nesse jardim. Foi aí que eu escondi os cadáveres. E só que toda a carta que é remetida de dentro do presídio passa pelo serviço de inteligência. Aí o serviço de inteligência pegou e falou, lá estão os cadáveres. E lá mandou uma equipe para a casa do senhor. E
reviraram aquele jardim inteiro, foi uma bagunça e não encontraram nada. Aí o filho manda uma outra carta para o pai. Querido pai, acredito que agora o nosso jardim já esteja em condições de fazer o plantio, com a terra revolvida, o mato retirado e tudo mais. Isso é um pouco da estratégia, né? Do espírito da estratégia. Nem tudo na estratégia é explícito e explícito para todo mundo, para todas as partes interessadas, quando a gente fala do ponto de vista das organizações. Tem uma esperteza, tem uma questão que fica por trás, um subliminar, que é o que muitas vezes a gente chama aí de fator surpresa, essas grandes guinadas, essas modificações, essas inovações que a gente vê no mercado, elas não são divulgadas desde a época da a realidade do que as nossas antigas enciclopédias, Barça, Britânica, o Conhecer e tudo mais. Por quê? As pessoas que fazem parte da construção de cada um desses termos, elas têm um compromisso com esse conhecimento. Então elas monitoram e a todo tempo elas vão conseguindo trazer o que há de mais moderno, o que há de mais inovador, o que há de mais recente e também corrigindo eventuais más intenções que podem ali distorcer um determinado fato, como eventualmente quem acompanhou aconteceu aí com uma jornalista, né? Então, quem quer entrar lá e colocar alguma coisa, pode entrar e colocar, mas tem alguém sempre monitorando e fala, opa, isso daqui não é verdade. Vai lá e cancela e atualiza e assim por diante. Tá bom? E o que a Wikipédia, e que é a nossa inteligência coletiva, estava falando? Que o planejamento estratégico, estava falando que pode ser que alguém já atualizou, né? É muito dinâmico. Que o planejamento estratégico é um processo gerencial, e é gerencial mesmo, né? Que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação para a sua execução, levando em conta as condições internas e externas da empresa e a sua evolução esperada. Também considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência e sustentação. Eu gosto muito e acho que ela é mais fácil de entender. Mas é isso mesmo. Não existe planejamento se eu não conhecer muito bem a minha instituição. Né? Não existe planejamento se eu não conhecer muito bem o ambiente onde eu estou inserido. Né? Senão eu posso estar criando soluções de que ninguém precisa. Né? Eu posso estar criando processos que não atendem ou respondem a nenhum tipo de demanda, seja interna ou externa. Até aqui alguma dúvida? Tá ótimo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não sei se é permitido por conta da internet, mas a gente pode ir interrompendo e tá ótimo. Tá. Bom, e como essa questão do planejamento estratégico se insere dentro do modelo que é preconizado pelo CQH, né? Dentro do Prêmio Nacional de Gestão em Saúde? E aí, no caso, eu vou trazer o que há de mais rigoroso dentro do nosso prêmio, né? Que é o rumo à excelência, que é a nossa pontuação de 500 pontos. Vocês que já devem ter visto bastante, ou ouvido bastante a respeito do modelo, ele considera aí 8 critérios. Né? Liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações, conhecimentos, pessoas, processos e resultados. Os 7 primeiros a gente chama de processos gerenciais. E o 8º, propriamente dito, são resultados que todos esses processos têm que entregar no final, né, de cada um deles. Existe um sentido para que esses critérios tenham sido colocados nessa ordem. Né? Porque na organização depende muito do envolvimento da liderança, até para que ela exista. Né? Assim como que parte dessa liderança é que vai definir quais são as estratégias e planos, certo? As quais a organização vai adotar para atingir a expectativa, em grande parte, dessa liderança. Não só da liderança. Né? A gente tem que considerar sempre todas as partes interessadas. Mas a liderança é o grande agente mobilizador de todas essas intenções. Tudo bem? E tudo isso vai ser feito para atingir necessidades e expectativas do cliente, da sociedade, por meio de informações e conhecimentos, feito com pessoas apoiadas em processo. Aí a gente chega no resultado. Então existe um sentido para que esse modelo tenha sido colocado dessa forma. E o planejamento estratégico, ele está dentro do critério 2 de estratégias e planos. Dentro desse critério 2, nós temos 2 itens aqui que são avaliados. O primeiro é a formulação das estratégias. Como que a organização chega às estratégias que ela pretende seguir ao longo do tempo. E o segundo item é como que a organização implementa essas estratégias para que as coisas saiam conforme esperado. Tudo bem?
Bom, dentro de cada um desses itens, existe ainda uma subdivisão, aonde vai se tornando mais específico, opa, não posso sair daqui, onde vai se tornando mais específico o questionamento. Ué, se vocês estão falando de formular estratégias, a primeira pergunta, como é realizada a análise do ambiente externo? Lembra que a gente falou de conhecer o ambiente, onde a gente está inserido? Como é realizada a análise do ambiente interno? Como são definidas as estratégias? Ah, se são definidas, então, por favor, apresentá-las. Tem que ser clara. Ótimo. Bem. Uma outra coisa importante aqui, ó, destacar de que forma os riscos empresariais são considerados nesse processo. Lembra que no conceito que a gente trabalhou lá atrás, a gente falou, se não me engano, do Peter Drucker, que ele fala a respeito dos riscos? Então, os riscos são todas as ameaças que o ambiente interno ou externo podem apresentar para a gente ao longo desse percurso. Tá bom? E como as diversas áreas da organização são envolvidas nos processos de formulação estratégica. Logo, ainda que necessariamente, eu vou colocar dessa forma, tá? Seja um processo que tem que ser top-down, tem que vir da liderança para todos, não adianta fazer um processo lindo, magnífico, perfeito aqui e não envolver as diversas áreas da organização. Disseminar o que é estratégia de forma pertinente. Lembra que a estratégia nem tudo a gente fala? Então eu vou envolvendo as áreas, mas eu tenho que dar um panorama geral sobre o que eu pretendo, né? O que a organização pretende com toda essa movimentação. Que necessariamente utiliza recursos, que necessariamente vai mexer com as vidas das pessoas no dia a dia da organização. E dentro da implementação das estratégias, a gente tem aqui algumas outras questões. Ó. Como são definidos os indicadores para avaliação da implementação das estratégias, estabelecidas as metas de curto e longo prazo e definidos os respectivos planos de ação. Bom, até agora há pouco, o Dr. Giovanni estava falando a respeito de indicadores. Né? Quando a gente estava fazendo a medição do resultado, da eficiência, da eficácia e da qualidade dos processos da nossa operação, do dia a dia, a rotina, né? Da mesma forma, eu tenho que ter indicadores que me sinalizem que, ao longo do tempo, a minha estratégia, né, que foi desdobrada em planos de ação, está sendo realizada e está alcançando os objetivos pretendidos. Então, é imprescindível que a gente tenha indicadores que nos apontem se o nosso caminho está sendo seguido à risca. Né? E se não tiver, ele, como qualquer indicador, tem que sinalizar para a gente que é o momento de fazer um diagnóstico e fazer uma mudança de rumo. Tudo bem? Como as informações comparativas e os requisitos de partes interessadas são utilizados para a definição das metas. Né? Bom, informação comparativa, eu acho que é importante, né, que esse conceito seja claro para todo mundo. Eu não consigo saber qual o meu desempenho de fato, se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, se eu não me comparar com alguma coisa pertinente, né, de mercado. Por exemplo, quando a gente utiliza, ou deveria utilizar todas as ferramentas, por exemplo, que o CQH proporciona para a gente, como, por exemplo, os indicadores das médias, das medianas, isso é uma informação comparativa. Se eu estou abaixo ou se eu estou acima, né, vai me trazer aí informações para que eu possa tomar ações e aí correndo ao longo do tempo e melhorando cada vez mais os nossos processos. Para indicadores estratégicos, não deve ser diferente. Tá bom? Eu tenho que necessariamente ter informação comparativa. E, para o estabelecimento das metas, não só das metas, né, mas eu acho que até antes disso, para o estabelecimento de quais são as nossas estratégias, não pode ser ou não pode valer apenas a vontade ou a intenção dessa liderança. Para que um planejamento estratégico seja válido de fato e tenha um resultado esperado como de fato, necessariamente tem que haver essa provocação a todas as partes interessadas que a organização identificar. Então, são clientes, são as pessoas da força de trabalho, é a sociedade, em especial a comunidade do entorno, são os financiadores, né? Se for um órgão público, as secretarias, quem está dando dinheiro, ele precisa de uma resposta, ele precisa, o que ele espera quando ele financia uma operação, né? São os sócios, os proprietários, que muitas vezes não estão envolvidos diretamente na operação, mas que aportaram recurso lá com algum objetivo, que imagino eu ter lucro.
mas é só lucro que eles esperam, essas partes todas têm que ser ouvidas. E para isso a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode abrir mão para que a gente tenha, de fato, essas informações. Uma parte interessada importantíssima, que são os fornecedores, né? Como que eu posso fazer um planejamento se eu não envolver fornecedor? E dependendo do tipo de organização de saúde que a gente está falando, a gente tem um fornecedor dentro da nossa casa que está prestando serviço lá dentro e tem impacto direto nos nossos resultados, né? Se acontece alguma coisa com aquele fornecedor de serviços, vamos supor um laboratório de imagem, se acontece alguma coisa ali com aquele prestador, isso repercute não só para ele, talvez menos para ele, mas é a organização que acolheu, né? Então, quando a gente vê na mídia, a gente vê que aconteceu alguma desgraça dentro do hospital XYZ. Mas muitas vezes o que aconteceu não foi nem por conta da equipe do hospital, mas foi um terceiro que estava lá dentro. Isso é um fornecedor. Como que eu engajo esse fornecedor e partilho com ele os princípios organizacionais? Tá bom? Aqui os indicadores, metas e planos de ação e como os recursos são alocados para assegurar a implementação dos planos de ação. Apresentar principais recursos. Né? Como são comunicadas as estratégias, metas e planos de ação a toda a força de trabalho. Lembra que eu falei que a gente tem que comunicar as estratégias? Mas eu tenho que falar para os outros o como a gente vai fazer aquilo e o que eu espero de cada parte. Né? Quando eu faço o estabelecimento de uma meta dentro de uma equipe, bom, agora mudou. Como realizado o monitoramento e implementação dos planos de ação. Então não adianta eu pensar, planejar, fazer uma coisa linda, maravilhosa, disseminar para todo mundo, estabelecer meta indicador e deixar solto, deixar correr. Eu preciso ter os momentos onde eu faço, né, são os checkpoints, onde eu paro e avalio onde está chegando a nossa organização, como estão os resultados pensados para ela. Bom, esse material depois vai ficar à disposição de vocês, e como o nosso tempo é curto, eu vou dar uma passadinha rápida, principalmente nos tópicos mais importantes. Tá? Então aqui são alguns pontos que não podem deixar de constar dentro de um planejamento estratégico. Né? Minimamente, o estabelecimento da missão, da visão e dos valores. Então quando eu falei que os fornecedores, por exemplo, precisam partilhar dos nossos princípios organizacionais, os nossos princípios são esses daqui, ó. Né? São os valores, a missão e a visão. Em cima daquilo que eu vou construir minhas ações, que eu vou pautar as atitudes, que eu vou pautar os comportamentos, né? Até mesmo do ponto de vista ético. É aqui, ó. É aqui dentro. E é no planejamento estratégico que a gente tem o principal momento da instituição para a gente discutir esses valores, né? Discutir esses princípios. E, se for necessário, é o momento que a gente tem para reajustar. Ora, se os valores são, né, aqui escrito como nossas crenças, paradigmas de conduta, né, como eu tô falando, elas são os alicerces da organização, a nossa missão ela tem que dizer claramente qual é a nossa operação, qual é o nosso dia a dia, o que a gente faz aqui todo dia. E a nossa visão, essa sim extremamente relacionada ao planejamento, é aonde queremos chegar. Em algum momento, a gente tem que chegar. Em especial, se o nosso planejamento for bem feito. E quando a organização chegar nesse momento em que a visão foi atingida, né, é uma excelente oportunidade de rever esse planejamento, estabelecer novos desafios e traduzir isso em forma de missão, em forma de visão. Tá bom? As análises de ambiente, interno e externo. Então, a gente vai passar rapidamente, mas aqui são ferramentas que a gente utiliza, são consagradas. Existem outras coisas, mas é o mais simples, é o mais básico e é o que funciona bem. São as análises FOPA ou SWOT em inglês. Tá bom? Depois disso tudo, a definição dos objetivos estratégicos
e os respectivos indicadores, as metas. É necessário uma análise financeira, até para que a gente tenha certeza de que a gente tem recursos, ou tem condições de gerar recursos necessários para apoiar a operação e também os investimentos necessários. Tudo bem? E depois são propriamente os planos de ação, a distribuição então dessas atividades e uma ferramenta que a gente pode usar à mão, um simples 5W2H, aquela planilhazinha onde a gente estabelece quem faz o que, como, quando, por que, tal, tudo mais, né, que também ajuda no acompanhamento de todo esse processo. Indicadores de desempenho e controle. Bom, quando eu estou falando então, da definição aí dos nossos princípios organizacionais, da nossa missão e da nossa visão, muitas vezes não é uma tarefa tão simples quanto a gente imagina. Tem que ser muito claro para a organização, em especial, para a organização e para essa liderança, o que de fato a gente faz, o que de fato nós estamos disponível e fazendo e entregando para o mercado. Eu não vou me aprofundar muito, mas só uma provocação, que está até escrito aqui, mas assim, uma provocação a respeito do que de fato é a missão de uma organização que aqui no exemplo não tem necessariamente a ver com a área da saúde. Né? Mas quando eu pego uma empresa como a Copenhagen, tá bom? A Copenhagen, no senso comum, ela faria o quê? O que ela é? Alguém se arrisca? Chocolate. É uma loja de chocolate. Uma fábrica com loja de chocolate. Ótimo, perfeito. Então, se ela é uma fábrica ou uma loja, ela pretende vender chocolate, qual que é o mercado competitivo dela? Quem que seriam os principais competidores dela? Cacau Show, Nestlé, Garoto. Vamos supor, né? Se ela for uma simples empresa que vende chocolate. Se a gente perguntar para a liderança dela, antes de fazer essa provocação, eu vou falar para vocês, todo mundo compra chocolate da Copenhagen todo dia aqui? Não, né? Por que não? É caro. E quando que a gente compra o chocolate da Copenhagen? Como? Quando está estressada. Então tem a ver com saúde, tá vendo? É por isso até que a gente pegou. Quando que a gente compra? Quando você quer presentear, quando você quer agradar, puxar o saco também, às vezes precisa. Isso é estratégia também. Bom, enfim, se a gente perguntar para essa liderança quem que é o mercado competitivo, quem são os competidores dela, eles vão falar que é a Nestlé? Não vão falar. A Cacau Show? Depende, a gente pode dar lá, você vai olhar e falar, não, ele merece a Cacau Show. Né? Não estou falando que é ruim, eu não sou muito fã de chocolate, eu não consigo avaliar. Né? Mas, de repente, você vai falar assim, você vai colocar a língua de gato de um e do outro, vai comprar da Cacau Show. Falar, se ele aumentar meu salário, eu dou da Copenhagen. Você dá lá para ele. Mas, enfim, o mercado competitivo dele, por exemplo, é com o Boticário. Né? Porque o cara, quando vai comprar um presente para agradar alguém, ele vai olhar algumas opções. Né? Então o marido vai lá, eu vou no Boticário, na loja de lingerie, vou na Copenhagen, eu vou na lingerie porque eu aproveito melhor o presente. Né? Hã? Como? Uma joalheria é muito melhor, não tenho dúvida. Mas no caso eu só tenho dinheiro para hoje comprar uma lingerie. Uma lingerie é mais favorável. No momento, hoje é sexta-feira. Mas, de qualquer forma, a ideia é o seguinte. Se não é claro para a liderança o que é de fato o negócio, ela pode oferecer o melhor chocolate do mundo. Mas o recurso disponível para comprar aquele chocolate, ele está competindo com outras coisas, não necessariamente com chocolate. Entendeu? Então, ela é uma grande empresa de presentes, né, de agrados, de mimos, para pessoas que a gente de fato considera. Então, isso é um pouco de como ela se coloca dentro do mercado. Agora ela também é café. Né? Então, eu não sei o que o café é mais do café para a pessoa acordar, mas é tão caro que não deve ser isso. Ela deve ser hoje um negócio de bem-estar, de lazer, de desintoxicação, para que você, naquele momento,
consiga sentar num lugar que cheira gostoso, chocolate, café, e esqueça naquele momento que você tem que voltar para frente do seu computador, do seu trabalho e tudo mais. Mas isso é muito claro, o que se vende, né? Fazendo o mesmo exercício, por exemplo, não sei, não conheço, e não vou ter mais oportunidade, por exemplo, de conhecer o Steve Jobs, mas quando ele colocou lá a Apple e fez da Apple essa revolução que é, do ponto de vista de tecnologia, fala-se muito de, eles criam a necessidade que a gente não sabe que tem, né? Então agora todo mundo quer ter o iPhone, o iPad, sei lá o quê. E agora, será que é isso mesmo? Será que eles criam? Ou será que eles estão eles têm a sensibilidade suficiente para oferecer soluções a despeito de tempo? Não é? Então, eu vou falar para mim, a Apple resolveu um problema de tempo terrível. Eu não sou muito chegado em tecnologia da informação, não sou um cara muito conectado, apesar de ter um monte de celular tocando e-mail, chegando mensagem toda hora, mas eu não sou muito fã disso. Só que você precisa estar conectado para saber o que está acontecendo no mundo. E quando eu chegava em casa, por exemplo, que eu ia lá, ligo o computador. Aí ele fica lá carregando. Se ele não resolve atualizar. Aí põe a senha. Aí abre. Aí você vai lá, clica no Explorer. Aí o Explorer vai abrir, aí a conexão cai. Aí você não fez a conexão, aí você liga a conexão. Pô, já passou 10 minutos e eu não consegui ver aquele e-mail. Né? Quando eu tenho um iPad em casa, por exemplo, eu chego em casa, ponho no colo, aperto o botão e estou lá vendo meus e-mails. Quanto tempo eu não ganhei? Né? Que isso não me facilitou. Hoje os celulares, por exemplo, eles até fazem ligação telefônica. Porque se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o que menos as pessoas fazem muitas vezes com o celular é falar no telefone. E às vezes você falar no telefone dá uma preguiça, né? Falar, eu vou ter que ligar e falar com ele, não é possível. Alô, oi! Aí, claro, tá tudo ótimo. Não, minha mãe tá, mas eu não quero falar disso. Vamos ser objetivo, eu mando um WhatsApp. Né? Pá, tá lá. Me passa não sei o quê. Eu ganhei tempo, né? Eu abreviei uma série de coisas. Então, é um pouco da reflexão que as organizações de saúde, elas têm que fazer para pensar de fato aonde que elas estão inseridas e que mercado de fato, e que tipo de cliente de fato elas estão procurando, né? Uma instituição privada, quem são os clientes dessa instituição privada? Quando eu sei qual é o meu negócio, fica mais fácil identificar todas essas partes interessadas. Meu cliente é o médico, meu cliente é o paciente, meu cliente é a operadora de convênio, de seguro, quem que é? O que eu sou? Então, acho que essa reflexão, ela não pode e não deve, em especial no nível da liderança, ser simplória. Ela não é simplória. O Fleury, agora ele mudou a campanha dele, né? Ele tem se colocado como é que é, o especialista em fabiologia, não é uma coisa assim? Estou inventando para... Então, ele vai ser um especialista em mim. Será que não é isso que eles querem mesmo? Né? E aí eles ainda associam a isso a uma estratégia de comunicação, marketing, né? Onde ele vai me dar segurança, dentro da estratégia deles, de que eles estão me vendendo segurança. Ele vai ser especialista em mim. Né? O que eu quero dentro da minha organização vender? Então essa é uma reflexão que cabe, em especial, à liderança. Tá bom? Bom, e é lógico que isso vai me ajudar também a estabelecer minha visão. Né? Se eu sei bem o que eu sou hoje, eu sei o que eu vou querer ser. Como vocês podem olhar no meu currículo, eu sou dentista de formação. Né? Só que eu não sou mais. Não que eu não sou dentista, porque eu não sou dentista, eu não clinico mais, eu tive lá minha formação e tudo mais. Dentro do meu planejamento estratégico, estava dar um passo além. Né? Para aquilo que eu esperava, porque eu podia ter me super especializado dentro da odontologia, mas eu fui para uma área que eu achava que eu tinha habilidade, que eu tinha condições de oferecer o de melhor do que eventualmente ficar dentro do consultório. Né? Então, eu sabia o que eu era, eu sabia quais eram os cenários externos. Opa, o mercado para gestores da área da saúde está crescendo. Opa, quais são as minhas habilidades, conhecimentos, ou falta de conhecimento para que eu pudesse ir atrás, porque eu fiz cursos, não fiz? Então eu fui me preparando. Bom, hoje eu sou gestor. Legal, ótimo, excelente. O que mais que eu quero ser? Aí eu, Fábio, organização, vou olhar para o meu futuro, olhar o que eu sou, o que eu preciso para chegar onde eu quero. Então se eu sei bem o que eu sou,
eu consigo pensar melhor o que eu quero ser. Então, se eu sei bem a minha missão, eu vou conseguir definir cada vez melhor a minha visão. Tudo isso sempre balizado pelos meus valores. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Ótimo, vou vender drogas. Né? Opa, não pode. Por que não pode? Tem um monte de gente que vem. Poder pode. Entendeu? Só que, dentro dos meus valores, isso não agrega. Não pode, não permite. A organização é mais ou menos da mesma forma. Ela pode fazer aborto. Pode. Tanto pode que se fazem milhões no Brasil todo ano. Mas a organização quer isso. Tem um ônus fazer. Mas que faz. Então é um pouco disso que os valores vão ajudar a gente a balizar nossas decisões do dia a dia. Tudo bem? Como eu disse no exemplo, né, do Fábio dentista, alguns anos atrás, e do Fábio gestor hoje, eu tive que fazer lá a minha análise de ambiente interno e externo. Então, não tem como fugir. Eu vou ter que cada vez mais... E não adianta a gente chegar e contratar o gato lá, que estava na bifurcação, e chamar esse cara e falar assim, ô gato, vem aqui, ajuda a gente... Meu Deus, a câmera não... E ajuda a gente a entender o que a gente é. Ótimo, o gato pode ser o melhor gato do mundo. O melhor que ele pode fazer é realmente ajudar vocês a entenderem o que vocês são. Mas eles não podem falar como o gato. Né? Não falou para onde ela tinha que ir. Então é um exercício individual. E eu estou falando individual muito agora no ponto de vista da organização. Então é um exercício que demanda aprendizado, demanda maturidade. Então eu posso contratar o melhor gato, trazer ele aqui, eu vou ter um melhor planejamento. No papel eu posso até ter. Mas, de fato, ele vai estar repetindo essas necessidades, essa ambição, dessa ação. Então, às vezes, que as organizações, elas fazem, e tem que ser um processo contínuo e sistemático, né? Não está escrito lá, doutor, contínuo e sistemático. Então, assim, tem que ser mesmo. É porque eu falo muito, é isso? Aí acaba a bateria antes. E precisa ser mesmo esse processo contínuo e sistemático. E a gente vai vendo a cada ciclo, né, se existe esse compromisso, que a gente vai melhorando, a gente vai sendo mais assertivo. Então a gente precisa ter também muito claro o nível de cobrança que a gente vai ter, né? Não só para a liderança, como para toda a organização e assim por diante. Não tenham pressa de fazer um planejamento estratégico excelente. Tenham pressa em começar o processo aqueles que não começaram. E tenha, antes de mais nada, o compromisso que, de fato, todo esse investimento que vai ser feito tenha o resultado. E não vai chegar a todos os resultados, mas na maior parte dos resultados que se espera. Tudo bem? Bom, aqui formulação das estratégias, implementar os projetos e controlar. A gente já falou um pouquinho, vamos passar para frente, para que a gente possa passar um pouco mais aí de provocações para vocês. Aqui, que eu tinha dito lá, o planejamento precisa ser vivo. Precisa ser vivo porque a gente não sabe o que vai acontecer no mercado amanhã. Né? Eu vim aqui falar com vocês e tem uma furadeira do lado. Então isso atrapalha. Eu preciso de um microfone que fale mais alto, uma potência maior. Eu vou ter que colocar minha voz numa postura maior, coisa que de repente eu não estava preparado. O mercado muda e a gente não sabe. A cultura muda e a gente não sabe. E a gente tem que estar sempre ligado nisso. Parou de novo? Não, agora voltou. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso. Eu tenho que ter uma equipe, essa liderança ela tem que estar sensível para essas mudanças. É só olhar 2008. Né? É só olhar 2008. É a gente olhar e falar assim, o mundo vinha numa crescente, só que beleza, é prosperidade, é riqueza, vamos acabar com a fome, erradicar a pobreza, tal, tudo mais. Num determinado momento, uma bolha não sei aonde, estoura, tal, o mundo inteiro cai. E as organizações? Né? A Toyota, que sempre foi o exemplo de qualidade, né, dos processos, da implementação do modelo de qualidade, o Kaizen deles e tudo mais, foi uma das principais prejudicadas em todo esse processo. Né? Que foi um momento que hoje eles põem a mão na cabeça e falam assim, opa, onde foi que a gente errou? A gente se acomodou na excelência. Opa, não, mas a excelência não é uma coisa que a gente atinge, pá, e agora eu estou tranquilo. É contínuo. Né? A excelência de hoje é diferente da excelência de amanhã.
Então, o que acontece? Esse planejamento ele precisa ser vivo, ele precisa ter condições de adaptação rápida às mudanças e às provocações do ambiente externo e interno. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Ó, esse é o ambiente externo. Ainda bem que eu fui capacitado, já sei usar o mouse agora. Bom, quais são os principais benefícios que um processo de planejamento traz para as organizações? Ele agiliza decisões. Ali, na realidade, ia ser uma bolinha, alguma coisa desconfigurou. Mas ele agiliza decisões, ele melhora a comunicação dentro da organização, ele aumenta a capacidade gerencial para tomar decisões, ele promove uma consciência coletiva, proporciona uma visão de conjunto, maior delegação. O que quer dizer com isso? Autonomia para as pessoas, né? As organizações, a gente vai ter a oportunidade de passar, elas eram muito verticalizadas. Hoje em dia não tem como. Para dar agilidade, eu tenho que fazer essa organização ser mais flat, mais horizontal, terminar com uma série de burocracias, né? Dar autonomia para as pessoas poderem tomar as decisões. Usando o próprio exemplo da Toyota. Na linha de produção deles, o operário lá, o chão de fábrica, se ele vê alguma coisa errada dentro do processo, ele pode parar a fábrica inteira. Puxa, mas que autonomia, hein? Sim, porque ele tem a consciência de que fazendo isso, ele vai ajudar a resolver problemas da organização como um todo. Não vai deixar passar um monte de carro com defeito para daqui a um ano terem que fazer um recall com 5 milhões de carros que passaram com problema e ninguém tomou uma providência. Isso gera um prejuízo, não só financeiro, mas prejuízo de imagem, uma série de coisas. Isso é um bom exemplo de autonomia. Uma direção única para todos. Orientar programas de qualidade. E melhorar o relacionamento da organização com seu ambiente interno e externo. Então, algumas mudanças aí de paradigma do século passado para cá. E, pelo menos por enquanto, todos nós ainda somos do século passado aqui dentro, né? E a gente cresceu e se educou dentro de um universo que hoje já é um tanto diferente. Mas vamos lá. No século XX, a gente tinha aí uma questão de estabilidade e previsibilidade. As mudanças eram mais lentas, elas eram mais percebidas, né? Hoje em dia, é a descontinuidade, né? Provoca aí a necessidade da melhoria contínua, é uma era de disrupturas, né? São essas mudanças drásticas, que muitas vezes acontecem lá fora, o Brasil parece que ainda não conseguiu entrar nisso, né? Então pipoca a manifestação, agora parece que vai mudar a eleição, e aí a gente fica esse silêncio, de certa forma preocupante, mas o mundo é esse, né? Se a gente olhar a Primavera Árabe, o que aconteceu lá de mudança, não sei dizer hoje se é para melhor ou para pior. É um aprendizado budista, né? A impermanência é a certeza. Então, a gente vai conseguir olhar isso talvez no médio e longo prazo, mas o fato é que hoje a gente não consegue mais, né? O exemplo da crise de 2008 é muito rápido, né? Muito em função da velocidade com que a informação roda o mundo. Salvo engano, depois da proclamação da República aqui no Brasil, alguns locais que não tinham telégrafo ainda demoraram meses para descobrir que o Brasil não era mais uma monarquia. Porque até chegar alguém lá com um pedaço de papel para dizer, olha, não é mais. Né? Então, hoje em dia, não tem como. Você fala aqui tempo real com o cara no Japão. A necessidade da certeza. Hoje, se a gente tiver que trabalhar com o conceito aqui, com esse paradigma da certeza, estamos perdidos. A gente não tem mais certeza. A gente vai tateando e sentindo. Não é à toa que eu tenho visto que hoje grandes organizações lideradas por mulheres de meia idade têm um diferencial monstruoso em relação ao fato de serem gerenciadas por mulheres de meia idade. Porque vocês, mulheres, alguns homens também, mas tem um negócio que a gente chama de intuição. Você viu como é impressionante o negócio da intuição? Eu estava pensando aqui, ela já foi lá. Não, tá vendo? Mulher, eu acho, olha, os homens estão perdidos. Mas a ideia é mais ou menos essa. A intuição é uma coisa que não necessariamente eu estou trabalhando com fatos concretos.
mas é uma sensibilidade, é uma capacidade de conseguir perceber mudanças, conseguir perceber algumas alterações do ambiente que me proporcionam uma agilidade. Às vezes eu tomo uma decisão mais rápido porque eu não estou esperando o cara da qualidade chegar com aquele gráfico que eu pedi. Você já viu e falou, opa, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Comando e o controle de cima para baixo. Aqui, ó, é o que a gente falou, as organizações ficando mais horizontais. Rigidez organizacional. Hoje a gente fala de organizações virtuais, flexibilidade. Às vezes a organização não existe. Ela está lá dentro do mundo virtual. Se a gente for hoje, por exemplo, visitar ou ver reportagem, não precisa fazer uma visita de benchmarking, é chegar lá e ver no Google. Como que esses caras trabalham? Né? Não diria que não se aplica à realidade da saúde. Né? É um outro critério, são outros requisitos. Mas você vê que, assim, hoje as organizações, elas têm essa possibilidade de flexibilizar, dar autoridade, dar autonomia para as pessoas poderem fazer. Controle por meio de regras e hierarquia. E agora o controle por meio de princípios. Está lá, está aqui o teu regulamento, você não pode sair aqui dessa conduta. E a outra coisa é o cara saber que ele não pode fazer, ele sentir que ele não pode fazer. Se a gente pegar a Constituição brasileira, a nossa Constituição cidadã, ela é um negócio desse tamanho, fora todas essas outras leis e medidas provisórias que vão agregando uma monstruosidade de papéis que tentam orientar essa civilização brasileira. Nos Estados Unidos, eu não sei dizer, mas eles têm lá, a Constituição deles tem lá meia dúzia de orientações. Por que isso? E a gente é melhor do que eles do ponto de vista de sociedade? Não vou entrar no mérito do capitalismo, nada disso. É só olhar, eles são melhores, eles desenvolvem mais, quer dizer, tem um monte de problemas lá dentro, mas isso tem uma questão direta com a confiança, né? Então eu confio que as pessoas partilham o mesmo valor. Então que elas tendem a não sair daquela... Agora, quando eu não confio, eu boto regra. 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 E nem a regra a gente pode confiar, porque a gente tem lei que pega e lei que não pega. Não é? Como que eu posso ter lei que não pega? É a profunda desacreditação das nossas instituições. Eu estou dando essas provocadas também porque tem eleição daqui a pouco, então é importante a gente refletir. Orientado para o processo e orientado para o resultado. Se a gente dá autonomia, eu não vou ter que ficar toda hora voltando para o papel para ver se o fluxo, isso é importante, é muito importante, mas dependendo do nível hierárquico ou da atividade que o profissional está desenvolvendo lá dentro, que fique mais claro para ele qual é o resultado, e seguindo aquela base de princípios que ele não pode entender, que ele traga esse resultado para mim. Eu abrevio o caminho, eu dou agilidade para a organização. Foco na organização interna e foco no ambiente competitivo. Bom, isso faz com que as nossas organizações para o século XXI tenham que ser inovadoras, empreendedoras, voltadas para a qualidade total. A informação é um dos principais conteúdos que vão ter que estar lá presentes no dia a dia. Não se trabalha, né, sem o uso da informação. Dentro do nosso modelo está lá a informação, não sei se vocês já viram o ícone dele. A informação e conhecimento permeiam todas as ações, todos os processos da instituição. A organização é organizada de forma matricial. Então eu tenho áreas que atravessam a organização como um todo. Né? Eu não tenho lá o chefe da cadeira do não sei o que desce um nível, supervisor, aí a chefia. Eu tenho áreas que atuam como a própria qualidade é o melhor exemplo disso. Ela atua de forma transversal, ela não está mandando ninguém, mas ela está verificando um padrão de trabalho das outras áreas que estão trazendo resultado. Direcionada ao cliente, com ênfase na velocidade, e aqui ó, é um diferencial monstruoso. Hoje se trabalha em rede, cada vez mais. Né? E não existe a possibilidade de ser diferente, porque as pessoas já se conectam em rede. E as organizações também são. Se a gente pensar no sistema de saúde do Brasil, ele foi pensado para trabalhar em rede. Agora essa rede precisa funcionar. Conceitualmente ele é ótimo. Né? E como que é o papel das organizações, pensando aí, voltando para o planejamento estratégico, para contribuir para o desenvolvimento desse sistema de rede? Tá bom? As barreiras para o planejamento. Baixo envolvimento das partes interessadas, falta de comprometimento da alta administração, em especial da liderança,
ausência de um sistema de monitoramento de avaliação e falta de aderência entre o plano e seus desdobramentos. Né? Eu criei uma coisa fantástica e eu não consigo traduzir isso em ações de fato. Aqui, só para demonstrar para vocês que o planejamento estratégico ele faz parte de um sistema maior, que a gente vai chamar aqui, conceitualmente, de planejamento integrado. Por quê? Porque ele é alimentado e alimenta o plano operacional, nosso dia a dia. Nosso dia a dia ele tem que gerar recurso, ele tem que dar credibilidade, ele tem que gerar dinheiro. Né? Por isso tem aqui toda uma inter-relação entre o plano econômico-financeiro, né? As diretrizes financeiras, a disponibilidade de recurso para poder manter a minha operação, para gerar mais recurso, para poder fazer com que a minha estratégia siga em diante. Então não existe planejamento estratégico se eu não sei qual que é o meu planejamento financeiro, se eu não sei qual que é o meu planejamento operacional. Então, na realidade, essa questão ela é totalmente intrínseca, uma à outra. Tudo bem? E aqui tem um pouquinho mais de conteúdo que depois vocês podem se aprofundar. Mais uma ferramenta para vocês. Quando eu vou fazer o meu mapa de negócio, né, meu mapa de perfil, essa é uma ferramenta simples que pode ajudar a gente a identificar como que a gente trabalha. Onde eu vou ter aqui, isso aqui é um exemplo do Hospital X, né? Mapeamento das minhas entradas. Aqui no caso, para cada um dos principais processos, que é a assistência, ensino e pesquisa. Quem é minha força de trabalho? Quais são meus processos principais? Quais são meus processos de apoio? O que eu entrego? Quais são as saídas do ponto de vista dos meus processos principais? Então, assistência, ensino e pesquisa, no caso desse hospital. Né? E para quem que eu entrego? São meus clientes. Então, isso é um exercício simples, é um template, um PowerPoint, um Excel, qualquer ferramenta, um Word, que a gente faz esse exercício, isso vai ajudando a gente a entender melhor a nossa organização. Então, vamos lá. Para reforçar. Os valores. Aquilo em que acreditamos e que não abrimos mão, nem para alcançar nossa visão e missão. Eu não vou vender droga. O que iremos valorizar nessa caminhada? Como queremos ser reconhecidos? Tem que ser um exercício muito íntimo, assim, né? E muito verdadeiro no resultado. É a visão. Imagem viva de um estado futuro ambicioso e desejável, relacionado com as partes interessadas e superior em algum aspecto importante ao estado atual. Eu tenho que ser mais do que eu sou hoje. Como queremos estar daqui a 4 anos, por exemplo? Quem queremos ser? E a missão é a razão de ser da organização, orientando e delimitando suas ações em função de seus clientes e demais partes interessadas. O que faz, como faz, para quem faz, qual o impacto para a sociedade. Para quê, objetivando o quê, quem somos. Aquele mapa de perfil ajuda a gente a entender exatamente qual é a nossa missão. Do ponto de vista da análise ambiental, também só para aqui trazer a reflexão, esse Sun Tzu foi aquele que escreveu A Arte da Guerra, um livro que tem acho que mais de 2000 anos. E ele falava assim, ó, se conhecermos o inimigo, e aí vamos chamar esse inimigo de ambiente interno, externo, como a nossa furadeira, e a nós mesmos, o ambiente interno, não precisamos temer o resultado de centenas de combates, inclusive se a gente deve ou não entrar em determinado combate. Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória, uma derrota. E se não nos conhecemos nem ao inimigo, a gente vai perder todas. Então é um pouco do exemplo do que é aí análise de ambiente. O inimigo não no sentido do inimigo, mas do mercado, né, das possibilidades. É um processo de identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que afetam a organização no cumprimento de sua missão. Tá bom? E essas oportunidades, ameaças, forças e fraquezas são a tradução da nossa análise fofa, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ou melhor, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá joia? É uma ferramenta utilizada na análise de ambiente interno e externo para a formulação das estratégias. Essa ferramenta é uma matriz muito simples, né? Onde eu vou fazer o mapeamento de quais são as minhas forças, quais são minhas
fraquezas, aí eu estou trabalhando especificamente no ambiente interno, no que eu sou bom e no que eu preciso melhorar. Né? A fraqueza, vamos usar aí o termo oportunidade de melhoria também, para ter uma questão mais neurolinguística. Né? E as oportunidades e ameaças se concentram da nossa fronteira para fora. Né? O que o mercado traz de oportunidade e o que ele também traz de ameaça. Dentro dessa matriz, como um exercício de toda uma equipe, que não pode ser só o dono da empresa, a diretoria, o nível gerencial pensando, mas todo mundo pensando de fato o que a gente tem de melhor e o que tem de oportunidade dentro e fora. Vamos lá. Fatores internos, as forças, vantagens internas e organização em relação aos objetivos. Fraquezas, desvantagens internas em relação aos objetivos. Fatores externos, oportunidades, aspectos positivos do ambiente que envolvem a organização com potencial de trazer-lhe vantagens. E as ameaças, aspectos negativos do ambiente que envolvem a organização com potencial para comprometer as vantagens que ela tem. Tá joia? Partes interessadas que a gente tanto falou, só para exemplificar. Proprietários, acionistas, membros do conselho da administração, os administradores no geral, né? Estou falando aí os gestores de área, as lideranças, e quando eu falo liderança eu não estou falando necessariamente de cargo, eu estou falando daquelas pessoas que de fato acabam conduzindo a organização no dia a dia, né? Tem uma capacidade de direcionar esforços para as equipes. Eu estou falando de um sistema e não de um nível hierárquico ou de cargo. Fornecedores, sociedade, cliente. E aquilo mais que a organização entender que é parte interessada, relevante, que vai trazer algum tipo de impacto, seja para a sua operação ou para o seu futuro. Então aqui, mais uma vez, uma matriz para tentar trazer de uma forma mais didática, onde eu pego meu ambiente interno e faço, a partir dessa análise interna e externa, a definição da missão, visão, das estratégias, isso desdobrado em planos de ação que tem que ser seguidos pelos responsáveis. Depois que eu fiz tudo isso, eu posso abrir mão de alguma outra ferramenta para acompanhar. Lembra que a gente falou? Não pode só fazer, tem que fazer o acompanhamento. E o Balance Scorecard, BSC, eu sei que tem muitas coisas que quem trabalha com qualidade já está cansado de ver, mas acho que é importante a gente colocar que é uma excelente ferramenta aqui, de fato, para que a gente faça o acompanhamento de toda a nossa estratégia desenvolvida. E ele consiste, basicamente, num mapa estratégico onde estão identificados os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e os planos de ação. Como isso fica no gráfico? Então, eu tenho diversas perspectivas, no caso dessa não é um padrão, tem perspectiva a mais, mas eu coloquei lá, ó, na perspectiva liderança, eu tenho um determinado objetivo, na perspectiva de processos, eu defino lá outro objetivo. O conceito de fator crítico de sucesso é aquilo que vai impactar de alguma forma no resultado, né? Então, se eu quiser ter um resultado econômico-financeiro, por exemplo, um superávit, no caso de uma organização privada, que vai trazer aí lucro, eu posso ter um objetivo, um fator crítico de sucesso, que na realidade nada mais é do que a descrição desse fator, que é recessão do mercado, ou a resposta ao mercado. Eu estou oferecendo serviço, se esse mercado não absorver, eu não vou conseguir atingir o nível de faturamento que vai me dar a margem necessária. Antes de mais nada, o que a gente chama de fator crítico de sucesso é uma análise, né? É um exercício do gestor que vai estar conduzindo esse processo todo que desdobra a partir do objetivo, para que ele identifique aquela questão que é mais crítica, para que ele, de fato, possa perder o controle da situação. Tá bom? E depois que a gente estabelece quais são todos os nossos objetivos estratégicos, né, que traduzem a nossa estratégia, eu vou fazendo essa correlação maluca aqui, imaginando que cada resultado aqui, ele pode ter um impacto nos diversos outros objetivos. Se eu estou falando que eu preciso de dinheiro para fazer aquisição de novos equipamentos que tem a ver com o processo, o fato de não ter aqui o recurso, eu posso interferir, por exemplo. Então, esse mapeamento, essa correlação entre aonde cada um desses objetivos acabam interferindo no resultado do outro, também é fundamental para que a gente chegue
nessa ferramenta aqui, esse mapeamento que a gente chama de mapa estratégico. Tudo bem? Tudo isso, para quem não conhece, é um contexto um pouco mais amplo e vale aí um pouco mais de tempo dedicado para poder entender. Como eu disse, a ideia hoje, né, é trazer para vocês algumas provocações e algum conteúdo. Isso daqui vocês podem ir na internet e buscar e procurar se aprofundar, buscar bibliografia, levantar, estudar atrás, mas são ferramentas que tem, como tem outras também. Reforçando o plano operacional, traduz a missão e o plano estratégico, a nossa visão. E aqui também é o que a gente já tinha falado a respeito das estratégias que vão se modificando ao longo do tempo e a gente precisa estar atento a isso, em especial a liderança que está acompanhando. E é isso, gente. Espero que eu tenha cumprido o prazo do tempo, né? No final, a coisa ficou um pouco mais corrida do ponto de vista de apresentação, mas todo o conteúdo a gente veio trabalhando durante todo o princípio aí da nossa apresentação. Agora sim, fica aberta as dúvidas, alguém quer saber alguma coisa específica? Alô. É possível você comentar ou opinar em relação a algumas áreas hoje, inclusive já algumas como unidade de negócio, elas têm dentro, considerando o macro, mas elas têm o planejamento estratégico da área dela, a visão, a missão da área dela. Como isso é visto hoje, atualizando? Para que também não se perca, né? Porque senão, se não tem uma boa integração, isso acaba se perdendo, sendo um fator de prejuízo. Eu queria só que você comentasse um pouquinho, por favor. Nada, viu? Eu acho que as coisas elas têm que ter coerência. Então, se eu tenho uma organização onde cada área faz o seu próprio planejamento estratégico e define qual a sua missão, visão e assim por diante, a primeira coisa que me traz à mente é que essa organização não está integrada, né? Ela está fragmentada. Ela pode estar polvilhada de pessoas com as melhores das intenções. O fato é que cada área está buscando aí seu próprio caminho. Mas é exatamente isso. Se cada área estiver procurando o seu próprio caminho, né, muito provavelmente eu estou perdendo a oportunidade de ter uma visão integral e sistêmica. Tá? Isso não quer dizer, como eu disse, é uma inferência, né? Não quer dizer que possam ter organizações em que algumas áreas, até definidas como estratégicas, possam ali fazer um exercício, né, de planejamento. Mas o que eu chamo de planejamento estratégico, de fato, é organizacional. É a organização buscando essa excelência, buscando esse caminho comum. Eventualmente, os objetivos que forem definidos estão envolvendo áreas específicas e tem que responder às necessidades da organização para com a área e vice-versa, que a área é a parte interessada do processo. Tá bom? Mas, como eu disse, uma organização onde tem um monte de planejamento estratégico setorial, eu não olho com bons olhos, porque me dá uma sensação de falta de integração. Mas já vi organizações em que áreas acabam fazendo um planejamento, áreas grandes ou de grande impacto, mas que eu não gosto do uso do termo de planejamento estratégico, porque o estratégico é da organização. Ele pode ter um planejamento da área e tudo mais. Pode ser operacional. E aí o que você faz? Esse planejamento ele tem que resultar também em objetivos. Eu não estou chamando de estratégico, mas esse planejamento ele tem que resultar em objetivos, que podem necessariamente, ou devem até, prever uma situação futura. Esses objetivos eles não podem estar dissociados dos objetivos estratégicos da organização. Senão a organização está indo para lá, ou o risco de uma área está indo para lá. Né? Fazendo o quê? Desenvolvendo ações ou buscando resultados que atendam à necessidade delas exclusivamente. Então, eu acho que tem que ter uma área de centralização, sim. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mais alguma dúvida?